Então, Já boa foi. tarde a todos. Hoje a gente está aqui no mais um episódio do nosso podcast Fala Onco. E hoje a gente está fora do nosso estúdio, da nossa casa, mas é por um grande motivo. Eu estou aqui com meus dois grandes amigos, colegas e sócios, Dr. Luiz Felipe Pelvezan e Dr. Ricardo Kupka, de Florianópolis. E é uma honra, um prazer estar aqui com vocês. E é um podcast muito especial que a gente está há bastante tempo tentando gravar e por questões de agenda a gente não vem conseguindo. Mas hoje a gente vai falar de um dos temas que a gente mais gosta de fazer na prática médica, oncológica, e que é a cirurgia robótica, né? Eu estou com dois grandes experts, dois grandes uro-oncologistas do país, não só de Santa Catarina, e a gente vai conversar para vocês e vamos tentar desenrolando bastante esse tema para todos vocês entenderem o que é a cirurgia robótica, quais são as suas vantagens, os benefícios, aonde que a cirurgia robótica pode ser aplicada para os pacientes. Meus amigos, muito obrigado pelo convite, é uma honra ter vocês aqui. E eu não sou entrevistador, isso aqui é um papo de todo mundo, né? O entrevistador está lá do outro lado, que é o nosso paciente, os familiares deles, as dúvidas vêm deles, e a gente tenta aqui muitas vezes trazer aquilo que a gente tem no consultório, né? Que a gente ouve dos pacientes para elucidar muitas dúvidas que quem nos assiste, quem nos escuta tem em casa, né? Então, muito obrigado. E eu queria começar o nosso podcast fazendo uma pergunta muito simples, né? Pode ser o Luiz, por questões de data de nascimento. Embora não pareça. Os mais novos antes. O que é a famosa cirurgia robótica, Luiz? O que é, né? Parece que é algo que quando a gente teve lá no início da década de 80, ali, quando começou a cirurgia laparoscópica, que todo mundo chamava cirurgia laser, né? Hoje parece que a cirurgia robótica é um robô que está operando e sozinho, né? O que é essa tal da cirurgia robótica? Primeiramente, agradecer o convite. É muito prazeroso a gente estar aqui. Como o Giba falou, Giba é muito mais do que um colega, é um amigo, um sócio, uma pessoa que nos inspira. Se hoje a gente tem o nosso tumor board multidisciplinar, foi inspirado no que o Giba plantou lá em Itajaí, Balneário Camboriú. Então, é um prazer imenso poder estar aqui hoje conversando contigo e com o Ricardo, que está sempre presente. A gente opera juntos, a gente discute as buchas juntas, né, Ricardo? Então, é muito legal poder estar aqui e parabenizar pela iniciativa, né, Giba? Assim, ter essa conversa de uma maneira como se fosse um papo de bar, né? Para que justamente o público saiba quais são esses detalhes do nosso trabalho e ajudar a esclarecer o paciente o que existe de benefício para ele com relação às novas tecnologias que estão surgindo. Primeira coisa que a gente precisa entender é que a cirurgia robótica ela é uma via de acesso, né? A gente sabe que o robô ele nos auxilia na cirurgia, aquilo que muitas vezes os pacientes ou familiares, o público leigo acredita que o robô ele toma decisões, ele age de alguma forma, é uma visão equivocada, né? O robô ele é uma ferramenta que traz para o cirurgião e obviamente que para os pacientes também, porque senão não faria sentido, né? Algumas vantagens do ponto de vista de magnificação de imagem, do ponto de vista de precisão cirúrgica e, por conta disso, redução de complicações, melhores resultados funcionais, em alguns casos até melhora do ponto de vista oncológico. Então, a cirurgia robótica, na verdade, é um instrumento que auxilia o cirurgião a desempenhar o trabalho cirúrgico. Então, as plataformas robóticas elas estão presentes de uma maneira difundida já mundialmente. A gente tem muitas plataformas robóticas. São quase 3 décadas de cirurgia robótica no mundo, né? No Brasil, quase 20 anos, né? Mas no mundo, quase 3 décadas, né? Exatamente. Então, isso deu a possibilidade dessa ferramenta ser aprimorada, desenvolvida, não obviamente sem
muito suor, muito empenho do ponto de vista de formação e treinamento. Eu estava até conversando esses dias com um amigo e ele estava me perguntando sobre cirurgia robótica e eu disse para ele, olha, com 50 anos de idade eu tive, de certa forma, reaprender a operar, porque muda bastante coisa, né, na nossa rotina, mas esse é o grande desafio, de a gente não estar na inércia e, bom, eu já faço bem da minha forma, vou continuar desse jeito. Se existem alternativas que tragam benefício para o paciente e, obviamente, que também para a gente tem que capilarizar esse tipo de iniciativa, e a cirurgia robótica ela veio para justamente auxiliar, primeiro, o maior interessado, que é o paciente, né? Como eu falei, diminuindo as complicações, melhorando os resultados, e obviamente o médico também, né? A gente acaba operando. E a gente sabe que as cirurgias, elas podem, do ponto de vista ergonômico, machucar o cirurgião, cansar o cirurgião, e a cirurgia robótica, ela facilita muito isso, né? Então, Para as pessoas entenderem assim, né, Ricardo, como é que tu descreve, por exemplo, o conforto de uma equipe, de um cirurgião e de um auxiliar, fazendo uma prostatectomia robótica ou uma cistectomia robótica, uma cirurgia bem mais longa, comparado a uma cirurgia aberta, né? Como é que fica uma equipe cirúrgica fazendo uma cirurgia dessas aberta, convencional, com corte, aquela cirurgia das antigas, vamos chamar assim, e como é que fica uma equipe fazendo uma cirurgia robótica? Como é que é o conforto? Como é que como isso que tu falou, o benefício ergonômico para o paciente, para o cirurgião e para a equipe toda, né? Porque o auxiliar também tem esse benefício. Giba, primeiro de tudo, obrigado pelo convite. É sempre bom estar aqui com vocês e é impressionante como você tem tempo não só para ter as ideias, mas também para executar. Então isso me inspira, nos inspira de maneira contínua, tá? Obrigado por estar aqui. Essa pergunta eu vou te responder com um exemplo prático vivenciado alguns anos atrás. Nós somos uma equipe de 4, antes éramos 3, e no meio de uma cirurgia de próstata convencional, ou seja, dessas que a gente usa um corte por baixo do umbigo, a gente operava corcundo, olhando para baixo, e numa dessas circunstâncias, eu não sei se tu estavas juntos, mas o Agnel, o sócio nosso, com uma hérnia de disco não agudizada, tranquilo, ele travou a coluna. Não fôssemos nós uma equipe coesa, com as mesmas capacidades técnicas e que estaríamos sempre juntos, talvez aquela cirurgia não tivesse acabado com a mesma eficiência. Porque se não tem alguém, vamos supor que estejamos no interior, onde é uma dupla que opera, ou às vezes, pior, e não tão incomum, um cara sozinho. Se ele tem uma dificuldade anatômica, funcional, onde ele não consegue acessar e terminar a cirurgia, qual a consequência disso? E isso praticamente inexiste ou diminui de maneira significativa com a cirurgia robótica. Nós operamos sentados. Eventualmente, se a sala estiver fria, até com agasalho, cobertor, descalço, para melhorar a sensibilidade dos comandos que são nos pés, e os auxiliares todos sentados. Então não dá para comparar que a vida útil da equipe cirúrgica ela é mais longa e efetivamente isso traz uma resposta em resultado. Né? A gente sempre comenta isso em consultório, aprendi com o Luiz isso. A gente não pode empilhar cirurgias. A gente tem que ter uma capacidade de operar o que a gente faz bem feito de maneira descansada. Porque a linha final do tratamento é o bem-estar do paciente. Ninguém quer ser operado na sexta-feira, às 10h30 da noite, no final da agenda, com alguém cansado e estressado. Então a gente tem isso como uma premissa do grupo, de operar um limite X de cirurgias, que é saudável e seguro, e a robótica possibilitou que a gente expandisse um pouco isso. A nossa performance como cirurgião, ela vai diminuindo não só ao longo dos anos, né? Mas também ao longo do dia. O que tu falou é brilhante, porque muitas vezes a gente vai fazer proctoria para alguns colegas e aí o pessoal quer aproveitar a nossa ida e bota às vezes 3 cirurgias, 4 cirurgias num dia. E a performance é impressionante, como na terceira ou na quarta, o cirurgião, a equipe toda tá cansada e exausta, né? Então, isso robótica, imagina se fosse aberta, né? E eu que tenho algumas limitações por ter uma artrite autoimune, a minha vida como cirurgião mudou muito. As minhas dores mudaram muito, né?
Porque a gente opera sentado, a gente opera confortável, numa situação muito melhor, né? Fora os benefícios que tem pro paciente, que são inegáveis, né, Luiz? Tu falou. Enfim, vamos citar aí, por exemplo, a prostatectomia radical, que é a cirurgia carro-chefe da cirurgia robótica no mundo, né? Foi a cirurgia que consagrou a cirurgia robótica no mundo, foi a cirurgia para câncer de próstata. E por que consagrou? Eu queria que tu explicasse isso para os doentes. Por que é tão importante o robô em cirurgias oncológicas, né? O nosso podcast fala de câncer, mas cirurgias oncológicas complexas, de difícil acesso. Muitas vezes a gente precisa de resultados funcionais, não só tratar o câncer, mas também deixar menos dano para o doente, né? Hoje a gente vê aí até o pessoal da cabeça e pescoço operando por robô, né? Imagina, o acesso é ruim, né? O pessoal do tórax operando por robô. Quais são os benefícios, por exemplo, para tratar um câncer de próstata via robótica? O que a gente pode dizer para o doente? Ó, a gente tem uma via aberta e a gente tem uma via robótica. Aqui tem esses benefícios. Quais são? Bom, iniciando, a gente sabe que a cirurgia robótica ela entra dentro do rol dos procedimentos que a gente chama de minimamente invasivos, né? E por si só isso já diz, né? Isso invade menos o paciente. Bom, a cirurgia de próstata ela foi uma cirurgia precursora porque talvez as pessoas não saibam, mas a próstata fica numa localização extremamente difícil do corpo humano, né? Por exemplo, em cirurgias de intestino, cirurgias abdominais, logo que a gente infla o abdômen com gás carbônico, aquilo vira um salão. É um espaço super amplo. Festa, é muito fácil, né? É um espaço muito amplo. A pelve humana é como se fosse o final de um funil. Então, é uma região anatomicamente muito desafiadora de acesso. Para a gente conseguir acessar a pelve humana, os órgãos que ficam nessa região, eles são órgãos muito escondidos, né? Rim, a mesma coisa. O rim fica numa situação que a gente chama de retroperitônio, ou seja, atrás das vísceras abdominais. Então, o que a robótica faz é nos levar à capacidade de visão e magnificar essa visão até o órgão-alvo com muito mais facilidade. Então, aquilo que a gente operava, por exemplo, numa cirurgia aberta, com uma distância de visão de aproximadamente 70, 80, 90 centímetros, agora a gente opera a 2, 3 centímetros de distância. Então, essa é uma grande vantagem. Full HD, exato, 4K, com uma tela enorme na nossa frente. 20 vezes de aumento. 20 vezes de aumento. É como se a gente tivesse... Em 3 dimensões. Em 3 dimensões, né? Eu sempre gosto de fazer a comparação para os pacientes, Ricardo, que é como tu ter aquela televisão 29 polegadas com aquele tubo gigante que a gente tinha antigamente e ter hoje uma tela fininha como essa, 4K. É outra visão, né? Queria que tu dissesse o que muda isso, o que mudou para ti na tua prática, na tua técnica cirúrgica, com o ponto final lá no paciente, no teu resultado. Quando tu migrou para uma cirurgia convencional, para uma cirurgia robótica, né? O que tu trouxe de benefício para o teu paciente? Né? O que ele diz, doutor, eu estou melhor na continência, eu estou melhor na potência, eu estou com isso melhor. O que tu consegue oferecer melhor para o teu paciente? Nessa transição que se deu já há alguns anos, hoje fica nítido que o maior benefício funcional, porque a gente já tinha bons resultados na cirurgia aberta, porque é constância, é repetição, é exclusividade, treinamento, só se né? trabalha nisso. Agora, o que foi o refinamento que de fato melhorou foi a questão sexual. Porque a gente tem uma visão que a gente não alcançava na cirurgia por vídeo e tampouco na cirurgia aberta. A gente consegue olhar para cima e dissecar rente a cápsula da próstata a ponto de conseguir ver pequenos vasinhos que a gente chama de vasinhos perfurantes entrando na próstata, que era algo inacessível a olho nu na cirurgia aberta. E até laparoscópio. E até na que laparoscópio. A gente não conseguia ter o acesso, né? Só que isso não é só uma capacidade, uma vaidade no transoperatório. Isso se reverte na recuperação. Os índices em pacientes selecionados, jovens, próstatas pequenas, tumores pequenininhos, esses pacientes com muita frequência vêm aqui para retirar da sonda
com ereções durante essa recuperação precoce. Então, o que a gente antes esperava 6 meses para ter uma efetividade ou um voo de cruzeiro na parte sexual, a gente já consegue atingir de maneira muito mais precoce e muito mais eficiente. Então, para mim, esse é o pulo do gato na cirurgia robótica em relação à oncológica e desfechos funcionais. A parte sexual, para mim, ela é muito melhor. É muito melhor. A continência também, porque ela faz parte disso tudo, né? Quando tu consegue preservar toda esse arcabouço nervoso ali, né, dos nervos, e toda a estrutura da pelve, toda aquela preservação que hoje a gente faz, a gente não conseguia fazer com laparoscópio, que nem aberta, eficazmente, né? Eu diria que nós atingimos números razoavelmente próximos, mas a robótica não é só que atinge a continência, ela também atinge mais precoce. Mais precoce, O cara mais tira a rápido. sonda e fala, hoje eu recebi uma mensagem de um paciente que tirou a sonda ontem. E não perdeu urina. Paciente ansiosa, mas aquelas mensagens que enchem um dia assim, Ricardo, ela é super cristã, super religiosa, e mandou uma mensagem toda emocionada, porque a preocupação deles era a incontinência urinária, que para um senhor de mais idade é o que mais traz limitação social. Ele falou, Ricardo, obrigado, não vazou nenhuma gota, o que eu faço com esses absorventes? Com um dia eu falei, calma, usa se necessário, mas é assim mesmo. É assim. Não é uma exceção ter resultados bons. É uma regra quando o caso é favorável, a próstata é favorável, o paciente é favorável e a equipe é bem treinada. Diga-se de passagem, o robô não corrige e nem faz milagre sozinho. Tem uma... Pode falar. Isso é interessante que o Ricardo falou, equipe, né, Giba? A cirurgia robótica, ela, primeiro, como a gente já discutiu, o robô não toma nenhuma decisão, o robô é uma ferramenta que auxilia o cirurgião, mas uma cirurgia robótica ela é composta de muita gente. A gente às vezes conta quantas pessoas presentes na sala do centro cirúrgico para estar cuidando da saúde de uma pessoa só. A equipe da cirurgia robótica ela tem que ser uma equipe muito dedicada, treinada e envolvida na cirurgia. Então a gente tem um cirurgião em campo que fica tomando algumas decisões que a gente compartilha na hora, né? Onde botar clipes, aspirar. A gente tem que ter uma instrumentação cirúrgica muito precisa. Muito treinada, né? Muito dedicada. treinada, exatamente. A gente tem, obviamente, toda a equipe de suporte da sala que traz materiais, que leva materiais, anestesista. Então, assim, é uma equipe muito grande. Cirurgia robótica é time, equipe. Não adianta o cirurgião querer fazer o que ele imagina na hora da cirurgia sem ter essa equipe treinada, porque vão ter batidas de cabeça, né? Ou seja, eu quero fazer uma coisa, eu não estou conseguindo porque eu não estou tendo um auxílio favorável. Então, isso é fundamental ter equipe. Eu me arrisco a dizer até que uma plataforma robótica, ela muda o status de um hospital. Porque o hospital sobe um degrau. É uma tecnologia que faz todo mundo sair da zona de conforto. Não só os cirurgiões. A gente teve que treinar. Né? Tivemos que mudar nossa técnica cirúrgica, aprimorar coisas, mas o centro de esterilização melhora, a enfermagem melhora, o anestesista melhora, todo mundo melhora, porque é uma cirurgia que tem muito mais coisa envolvida, muito mais gente envolvida. E a excelência do resultado, a excelência da prestação daquela cirurgia, eu acho que traz para a instituição hospitalar para um outro nível. Interessante tu falares isso. Essa semana a gente teve um jantar comemorativo do serviço que nós operamos para comemorar 1 ano da implementação do serviço nesse hospital. Antes a gente tinha que viajar, operar em outras cidades, né, Ricardo? Ia para Blumenau, Joinville, no começo a gente ia a São Paulo, e desde a implementação do serviço de cirurgia robótica aqui, facilitou obviamente a vida da gente, dos nossos pacientes, e nesse jantar de comemoração, o CEO do hospital falou justamente sobre isso. Ele disse que a implementação do serviço de cirurgia robótica trouxe uma série de preocupações que antes elas, de certa forma, não eram prioritárias, e isso acabou se refletindo nos outros serviços. Ou seja, o pessoal que trabalha em outras especialidades começou a absorver essa cultura
de ter uma rotina mais estabelecida, mais eficiente, mais amigável ao paciente. Então, essa métrica é muito importante porque o hospital realmente muda de status, muda de patamar com a chegada da cirurgia robótica. E, além disso, a cirurgia robótica tem algo muito interessante para nós cirurgiões. Como ela é uma cirurgia de alta tecnologia, a gente tem métricas que a gente consegue avaliar. Então a gente consegue ver o nosso desempenho. Esses dias eu entrei na plataforma da Intuitive lá para ver o desempenho e eu consegui comparar a minha curva de tempo operatório, de movimentos, com a média que eles têm. Então, isso é interessante porque a gente vai começando a ter essa informação, porque, claro, quando a gente vai trabalhando no dia a dia, a gente tem uma percepção subjetiva de como é que tá indo. Poxa, hoje foi melhor, tal. Tem dias que são mais difíceis, né? A gente sabe que a curva não é uma curva retilínea, mas a gente agora tem métricas sobre isso, né? Quantos movimentos inadvertidos foram feitos, o quanto a gente, às vezes, ficou com pinças fora do campo de visão. E isso o robô traz pra gente, que na verdade é uma autocrítica, né? A gente consegue chegar lá, olhar do ponto de vista objetivo e dizer, olha, agora eu tô operando melhor do que eu operava antes, ou eu já atingi o meu platô e eu preciso talvez mudar alguma coisa para tentar melhorar ainda mais. E isso é muito perceptível na cirurgia robótica. O robô, ele aguça o nosso superego, né? A gente fica muito mais crítico, porque a gente nos cobra muito mais, porque a gente quer um resultado, como tu falou, muito melhor, né? E aquilo que tu falou, Ricardo, é muito bom, né? O robô não melhora o cirurgião, né? O cirurgião é que tem que melhorar com o robô. Tem uma frase de um colega lá de Recife, o Clóvis, que ele diz que não tem robô que torne um cirurgião ruim em um cirurgião bom. Ele vai ser ruim com robô ou sem robô, porque ele não se preparou para isso, né? E aí eu queria que tu falasse assim, qual da importância de um treinamento, né? Como é que é um treinamento de um cirurgião, né? Porque a gente precisa de uma certificação para isso, não é? A partir de amanhã eu vou pegar e vou sair fazendo cirurgia robótica. Não é assim, né? Existe toda uma regulamentação no país e no mundo, né? E a gente precisa fazer um treinamento, seguir passos, né? Me descreve um pouco para as pessoas entenderem que é uma curvinha que não é tão curta, né? A gente precisa se dedicar. Não é tão pouco, curta, né? E também depende do grau de responsabilidade individual de cada pessoa. Vou dizer o porquê. Porque o básico, o teórico e a parte inicial prática, ela é uniforme para todos. As pessoas precisam fazer um curso, precisam aprender a mexer na máquina e entender cada desfecho afluente que a máquina pode oferecer de vantagens e de riscos para você poder consertar uma eventual falha do sistema, que é extremamente incomum, a ponto de quase não ser presenciado. Mas depois disso você precisa efetivamente operar os pacientes e ninguém sai da aula teórica para a aula prática manejando todos os joysticks de maneira fluida, né? Porque é um robô, mas a gente não precisa de movimentos robóticos. A gente tem que ser uma cirurgia fluida para que a gente alcance os resultados bons em relação a tempo. Não é operar rápido, mas é que não pode demorar 4 horas para uma cirurgia que é feita com qualidade em 1h30, nesse tipo de padrão, né? Então, acho que isso é uniforme e todos os médicos têm que obrigatoriamente passar por isso. Um curso teórico, prático e depois aprender a operar com supervisão. E aqui que eu acho que é um detalhe, né? Porque a legislação, se eu não me engano, fala em 10 casos mínimos para próstata, que é o tópico principal, para que efetivamente a partir dali você esteja liberado para operar sozinho. E isso é um detalhe importante, porque, a meu ver, né, isso não é suficiente para qualquer cirurgião vencer uma curva. E aí que eu digo... Principalmente para próstata, eu acho que 10... Tem tantas variações, poucas, né? E aí é que eu acho que tem um senso crítico individual. Só que isso envolve uma questão de responsabilidade, mas também envolve custos, né? Operar porque habitualmente os inícios dos casos é preciso
pagar alguém, o que a gente chama de proctor. Todos aqui somos proctors e a gente ajuda outros médicos em formação. Isso tem um custo, nós passamos por esse custo e agora a gente está do outro lado da linha sendo o proctor de boa parte dos médicos que estão aprendendo. Só que eu percebo durante as proctorias alguns que são mais afoitos e outros que têm esse senso crítico um pouco mais preocupado em querer oferecer o resultado, não só estar preocupado em finalizar a cirurgia por completo. Né? Então, é claro que tem capacidades manuais e habilidades que divergem, mas 10 cirurgias a priori não formam um médico de maneira ampla e capacitada para ele fazer uma boa cirurgia. Ele pode até tirar uma próstata, mas não operar a próstata com os preceitos que a gente julga de maneira íntegra aqui. Tem que ficar curado com a maior chance possível, tem que ter resultados suficientes para a gente ter um mínimo de plausibilidade e minimizar os riscos para esses pacientes. Tem que mantê-los continentes. E se for possível, e se for o caso, mantê-los com ereção adequada. Digo porque se for o caso, depende da idade, um perfil variável de relacionamento paciente-esposa, depende do grau de complexidade do tumor, tamanho de próstata. Então tem muitas variações extracirúrgicas, mas a formação do médico ela sempre depende desse embasamento teórico, prático e depois uma coisa individual, que é você ter a supervisão de alguém mais experiente para que efetivamente faça você pular etapas nesse aprendizado e aprenda isso da melhor maneira. O que é a melhor maneira? Melhor resultado, que é o final da busca, né? E voltando a falar sobre equipe com relação a isso, é interessante porque às vezes o público leigo não se dá conta disso. A nossa profissão é uma profissão bastante solitária, né? Apesar de a gente estar cercado de muitas pessoas, a decisão basicamente é de um médico decidindo sobre um caminho a seguir junto com o paciente e com a família, né? E essa é a realidade da maioria dos especialistas. É uma pessoa, vamos lá, um urologista que trabalha na sua cidade, que tem o seu consultório, que atende os seus pacientes, que toma as suas decisões. E isso é bastante complexo porque quando a gente, primeiro, se super especializa, a gente acaba se dedicando a uma área mais específica, a gente vai vencendo as curvas de aprendizado com mais rapidez. E mais do que isso, quando a gente trabalha em grupo, junto com outras pessoas, esse acesso ao aprendizado, ele se potencializa muito, né? Exemplo, cirurgias que o Ricardo está operando, às vezes eu estou presente, boa parte delas, para justamente a gente poder discutir os casos no intraoperatório. Essa é uma grande vantagem também da cirurgia robótica, né? Ele pode estar operando e dizer, Luiz, o que tu acha aqui, cara? Eu tô muito perto da cápsula, tu achas que parece que tem uma doença extraprostática aqui ou não? Ou eventualmente poder dizer, cara, olha, esse caminho aqui para mim não é o caminho mais adequado. Então, essa é uma grande vantagem que a cirurgia robótica nos traz, essa capacidade de em tempo real a gente está discutindo o caso, a gente está aprendendo com aquilo que está acontecendo, né? A gente, na nossa formação, a gente consegue assistir muitos vídeos das cirurgias de experts, né? E hoje é muito fácil compartilhar esses vídeos em plataformas, né? Então, isso vai acelerando a nossa formação, o nosso objetivo de chegar no expertise, né? E, claro, a medicina, ela sempre foi uma ciência e uma arte muito dependente disso que o Ricardo falou, do próprio bom senso do cirurgião, do médico. Hoje em dia, a gente não vai nem entrar em discussão sobre isso, com essa ampliação de cursos de medicina em locais, em situações que não têm a mínima capacidade de formar um profissional. A gente vê agora, foi feita a primeira prova, 1/3 dos estudantes praticamente zerou na prova, não foi aprovado. Ou seja, ele terminou o curso de medicina e ele não está apto a ser médico. E isso, vindo de outras experiências, tem um livro interessante que eu li que chama Checklist, e que hoje o paciente, quando entra na sala de centro cirúrgico, eles perguntam pra gente, né? O paciente tem alergia, qual a lateralidade? Então se faz um checklist. Isso veio da aviação civil, né? Eles avaliaram que existia uma companhia aérea coreana, que era um país
super desenvolvido e que eles tinham métricas de acidente maiores do que os pares deles. E eles foram a fundo para tentar descobrir por que é que isso acontecia. E eles acabaram entendendo, descobrindo que, na verdade, a estrutura hierárquica na Coreia era tão engessada que quando uma pessoa que estava num nível hierárquico inferior via algo de errado, ela não se atrevia a questionar quem estava num nível hierárquico superior. E isso trazia algumas fragilidades, né, a ponto de eles terem tido um evento muito grande de acidente, e a partir dali eles estudaram, identificaram isso e mudaram a rotina deles, e a partir daí eles começaram a ter métricas muito mais de acordo com o que se tem internacionalmente. E isso para a cirurgia é válido, claro. Porque a gente, em tempo real, a gente consegue discutir o caso, a gente consegue debater, a gente tem parceiros durante a cirurgia que não só o que está no abdômen, mas aquele às vezes que está fora da cirurgia também, e a gente pode aprimorar as nossas tomadas de decisão. E para as pessoas entenderem, né, às vezes eles acham que a gente não conversa durante a cirurgia, que é um ambiente meio de tristeza. Não, é completamente diferente, né? A medicina não é uma ciência exata. Muitas vezes a gente tem dúvidas, a gente não sabe por onde ir, porque cada caso é um caso. A gente, vamos por aqui, vamos por ali, o que tu acha? Vamos... E o robô, pela visão tão boa que a gente tem, tão qualificada, nos dá isso. Uma cirurgia aberta é muito difícil do auxiliar conseguir te dar esse nível de precisão. Muitas vezes a tua decisão na próstata ou na pelve é baseada na ponta do dedo. Exato. Às vezes nem o cirurgião está conseguindo enxergar direito. Exatamente. Né? E com o robô tem 3 cirurgiões. Olha, eu acho que tu tem que ali, ó. Tá vendo esse tecido aqui, ó? Afasta um pouquinho. É tão o filigrama da filigrama a discussão, né? Exato. E eu sempre faço um comparativo para o paciente entender o que é a cirurgia robótica e essa evolução das técnicas, né? Que é como se ele tivesse que fazer essa mesa. Ele pode ter um serrote, que seria a cirurgia aberta, né? Não vai ficar tão preciso assim o corte. Ele pode ter uma serra elétrica, uma maquita, que seria a laparoscópica, que já tem uma precisão melhor. E ele pode ter uma serra laser, com uma alta precisão, que é o robô. Mas o mais importante não é esse instrumento. O mais importante é o marceneiro. O mais importante é o marceneiro. Porque o marceneiro com uma serra a laser, ele pode fazer uma cacaca, ele pode fazer um estrago violento. Então, eu queria que vocês me dissessem assim, ó, como é que o paciente ele pode, e os familiares podem e devem procurar por excelência, né? Assim, nós estamos falando de uma cirurgia top, de uma cirurgia de alta tecnologia, de uma cirurgia que traz o resultado brilhante, mas o cirurgião, o marceneiro, é fundamental. A gente falou de treinamento, a gente falou de vantagens, a gente falou de tecnologia, mas as pessoas no Brasil têm que começar a procurar isso. A gente vê muito isso fora, na Europa, nos Estados Unidos, se procura muito pelos centros, muito pelos resultados do cirurgião ou do centro. No Brasil isso é muito pouco desenvolvido. Os pacientes procuram muito o médico por estar muitas vezes no caderninho ali, no guia do convênio. E isso muitas vezes é ruim para o próprio paciente, porque ele não sabe nem com quem ele está indo consultar, nem com quem vai tratar ele. Ele não sabe nem a formação médica, e isso é muito importante. Ou rede social. E hoje a medicina, como tu bem falou, Luiz, eu não gosto desse termo, mas está vulgarizada. Está vulgarizada. A gente vê cirurgião que do dia para a noite bota lá na rede social que é cirurgião isso, cirurgião aquilo outro. E não é muitas vezes. Então as pessoas precisam ter cuidado, né? Como é que as pessoas podem procurar por excelência? Já que nós estamos falando de um método de excelência, mas precisa ter um piloto de excelência. Como é que eles podem procurar? Como é que os pacientes de vocês chegam a vocês? Vamos lá, procurando uma equipe top, um cirurgião top, bem treinado, bem formado. Isso é muito importante para as pessoas botarem isso. A primeira coisa que o paciente precisa prestar atenção é no que a gente chama de RQE, que é o registro da qualidade, da qualificação em especialidade, né? Então, um cirurgião, quando ele é
quando ele passa por um treinamento na residência médica, sendo aprovado na residência médica. Residência é um período após a formação, então o público leigo às vezes não sabe o que é o residente. O residente, ele é um médico que já foi graduado e que ele está num treinamento em uma especialidade. Exemplo, hoje na urologia, para ser um urologista, ter um registro de qualidade de especialidade, qualificação de especialidade, ele faz 3 anos de residência em cirurgia geral, onde ele tem que ter o RQE de cirurgião geral, e depois ele faz, como mínimo, mais 3 anos em uma outra urologia. faculdade. Exatamente, prática. são mais 6 anos de formação para ele poder dizer, eu sou urologista. Esse é o primeiro passo. Então, recebi uma indicação de um médico. Vai lá no site do Conselho Regional ou Federal, coloca o nome desse médico e vê se ele tem RQE. Se ele tem RQE, ele já tem um selo que geralmente é dado pela especialidade dele, no nosso caso, a Sociedade Brasileira de Urologia, dizendo: esse profissional passou por um treinamento certificado. Bom, hoje em dia, a urologia é uma especialidade gigantesca. Muito ampla, né? O urologista hoje ele trata desde bebês recém-nascidos, fazer cirurgias de malformações congênitas, até pacientes super idosos em condições extremas. E nesse meio, infertilidade, ou seja, faz coisas de laboratório, faz procedimentos que são que a gente chama de percutâneos, pequenos furinhos para poder acessar órgãos e doenças-alvo. E isso fez com que a urologia, nessa especialidade muito grande, seja praticamente impossível se fazer tudo num ótimo padrão de qualidade. Então, a partir daí, o que surgiram foram áreas de interesse dentro da especialidade. E aí, obviamente que nos centros maiores de referência, os grupos começaram a se diferenciar. Então, por exemplo, nós trabalhamos num grupo, somos 11 urologistas, e cada 2 ou 3 de nós trabalham em áreas específicas. Eu, por exemplo, quando atendo um paciente que marcou comigo, ele tem uma pedra no rim, eu nem me arrisco a fazer qualquer tipo de indicação, de prognóstico. Eu encaminho para os colegas que trabalham com isso. Quando eu atendo um paciente que vem relatar uma queixa de infertilidade, obviamente que a gente dá a primeira atenção, explica, encaminha para o especialista. Então, esse é o segundo filtro, né? Saber se aquele médico ele tem uma formação específica na área que o paciente precisa. No caso, hoje em dia, a onco-urologia ou a uro-oncologia, né? Todos nós passamos por essa formação, a gente chama isso de fellowship, ou seja, depois daqueles 6 anos para ser urologista, a gente passa mais um tempo ainda, geralmente num centro de alto volume de referência, fazendo uma área específica. Então isso é interessante para quando os pacientes buscam ver, esse profissional fez uma formação específica na área que eu preciso, né? O Ricardo fez formação lá no ICESP em São Paulo, então o paciente vai lá e vai ver, bom, ele tem RQE, ele fez o fellow dele, né? Ele está habilitado. E o terceiro filtro é se esse paciente tem uma certificação para cirurgia robótica. Então vê que ele tem que ser graduado, ele tem que ter o RQE, ele tem que ter a formação específica na subárea e ele tem que ter a qualificação validada para cirurgia robótica, que aí foi aquilo que o Ricardo falou, né? Aquele processo todo desde a formação teórica até a formação simulada. A gente tem simuladores da cirurgia robótica, isso é fantástico, porque o cirurgião já começa a treinar os movimentos sem trazer riscos para nenhum paciente. Isso é tudo um ambiente simulado. Que uma cirurgia aberta não existe, não esse treinamento. Né? E tu estavas falando nisso e eu estava lembrando, a última cirurgia prostática aberta que eu fiz foi semana passada com um residente, né, no sistema público, e a gente vai operando junto com o residente, ensinando, vai por aqui, vai por ali, e chegou na hora que precisava ligar o complexo da veia dorsal, né, que passa por cima da próstata, e a gente tem que passar uma pinça, como tu falaste, guiada pelo dedo, a gente não tá vendo nada, a gente sente com o dedo, a gente toca com a pinça no dedo, escorrega ela, e eu expliquei isso para o residente foi tentando e não conseguiu, né?
Aí, obviamente, eu assumi a cirurgia, mas depois disso, tu vê, já sangra um pouco mais, a cirurgia anatomicamente ela já fica um pouco diferente, né? E com a robótica a gente consegue minimizar isso. Então, eu acho que seriam esses os filtros que a gente precisa ter, né? Obviamente que agora com essas provas, a gente saber se o curso de medicina que o médico fez é um curso onde os médicos são aprovados, saber se ele fez uma residência reconhecida pela especialidade, tem o RQE, saber se ele fez alguma formação adicional, como um fellowship, e se ele tem a qualificação, a validação, a certificação para cirurgia robótica. Eu acho que esses são os filtros importantes, né? E eu acho que a nossa sociedade precisa começar a se dar conta disso, né? Porque a gente está vendo um apelo de mídia social, muitas vezes puxando para um lado muito ruim, né? E a medicina está muito envolvida nisso. E aí a gente vê muitas vezes colegas médicos com uma formação muito pequena e às vezes até nem formação, né? Um curso de final de semana que a gente chama, e sem querer denegrir ninguém, mas existe um processo de formação médica que ela é pré-determinada em todo o mundo, não é só aqui no Brasil. E a gente demanda essa energia, né? Todos nós três aqui temos doutorado, mestrado, doutorado. Isso não cai do céu, né? E a cirurgia robótica ela está muito envolvida nisso, porque a gente precisa se dedicar muito, né, Ricardo? A gente precisa se dedicar muito. Eu acho que tem um adendo, né, que o Luiz, super político, atual presidente da Sociedade Brasileira de Urologia, tem que seguir essas linhas, e aqui eu vou fugir um pouco dessa linha tão formal, porque esses são os pré-requisitos formais para você falar, ok, estou habilitado a começar a operar. Só que entre estar habilitado a começar a operar e operar, e excelente, porque foi o que tu perguntou, tem um grande caminho que aí tem o discernimento tocado naquela pauta lá de alguns minutos atrás. Então, assim, para talvez chegar num caminho de excelência, e aqui não estou falando de A mais B, tem uma pesquisa um pouco além dessa formalidade, que aí pode ser de boca a boca, pode ser referências, talvez médicas, de pacientes, de médicos, profissionais que estão no centro cirúrgico, né? Quando eu recebo um paciente que vem indicado por um anestesista, eu fico abrilhantado, porque eles vêm todo mundo operar. Todo mundo. E pegar uma indicação de um anestesista, para mim, como cirurgião, é uma validação, grande validação, claro, informal, fora da formalidade. É assim, então, o cara formado e o cara experiente tem um caminho absurdo. Então, para pegar esse cara que é experiente, tem que ter constância, tem que ter volume, tem que fazer, de um modo geral, para conseguir fazer isso de maneira mais quase que exclusiva, ser o uro-oncologista. Não tem nada de errado em um cara fazer uma cirurgia de fimose, operar um cálculo, mas é difícil fazer tudo muito bem. Hoje em dia a urologia não permite mais isso, né? Então viraram muitas áreas dentro da urologia. Então ter a indicação do boca a boca, tem a real ideia se esse paciente trabalha com volume e faz isso, porque, de novo, o robô não corrige nenhum movimento. E falando da tua história do marceneiro, eu preferiria ter um móvel feito por um marceneiro experiente com um serrote do que um móvel por um marceneiro totalmente inexperiente com uma faca laser. Então, o robô não faz o milagre. Você tem que escolher quem está atrás do robô para poder te operar e efetivamente alcançar ou minimizar os riscos. Com certeza. E esse ponto que tu tocou dessa situação, eu acho que a mídia social tem o outro lado também, né? Tem um lado bom. Porque hoje tu consegue mostrar também o quanto tu te dedica e o quanto tu tá ali fazendo aquela área, né? A gente que dá muita aula em congresso, faz muita proctoria para colega fora. Semana que vem estaremos juntos no maior congresso de uro-oncologia do mundo. As pessoas, elas têm que ir pesquisar para ver o que tu faz. Não é só o postzinho, agora falando da mídia, né? Não é só o postzinho feito, aquela coisa que tu vê que é fabricada. Não, é conteúdo de qualidade. Mas, Giba, eu vou agora te trazer também alguma colocação que eu recebi há uns 3 meses atrás. Para o leigo é muito difícil discernir isso, né? De quem que realmente faz a coisa, quem realmente está dedicado. Não é fácil para o leigo. Um colega, proctor também,
estava relatando, poxa, eu fui a tal cidade, a convite de um urologista dessa cidade, para uma cirurgia robótica. Eu fui até lá imaginando que ele ia querer que eu ensinasse ele, que ele fosse fazer a cirurgia. A única coisa que ele queria era que a cirurgia fosse feita. Ele disse, não, tu senta aí, faz a cirurgia. Ele ficou lá fazendo vídeos, filmando, e a cirurgia foi feita toda pelo proctor, ou seja, o cirurgião não aproveitou aquele momento para se qualificar, para ir aprendendo. Deu 2 horas, estava lá na rede social publicado, mais uma cirurgia robótica realizada, fiz mais uma cirurgia, ajudei mais um paciente. E como tem isso? E o paciente não sabe disso, e é difícil para o paciente saber disso. É muito difícil. Esse crivo é difícil, né? E a gente não tem no Brasil o que tem lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, onde os centros expõem os seus dados em publicações, em resultados, onde as pessoas são ranqueadas. O Brasil parece que é feio, né, a gente ser ranqueado. Porque a excelência tem que ser buscada, mas não é da nossa cultura. Não é da nossa cultura. Mas... Eu acho que o que a mídia social, essas mídias sociais, elas podem ajudar é que o paciente procurando qualquer canal de comunicação de um profissional, né, quer seja LinkedIn, Instagram, YouTube, ali ele pode ver, pô, esse profissional é um profissional que participa de eventos, é um profissional que a gente vê ele sendo formador de opinião para outros colegas, ou seja, ele dá aula em congressos importantes, ele participa do ponto de vista formativo, de educação. Isso já é uma validação, porque entre nós, a gente sabe quem faz trabalhos adequados e são pessoas que, não à toa, a gente convida para os eventos que a gente acaba organizando. Então, eu acho, e isso para o leigo é interessante ele poder olhar, porque, vamos lá, ver um videozinho, hoje eu fiz uma cirurgia tal, hoje eu fiz tal coisa, né? Isso todo mundo pode fabricar, isso qualquer um pode fabricar. Agora, tu estares num congresso, e não é só participando do congresso, porque congresso a gente paga a entrada e participa. As pessoas né? têm que ter essa visão crítica da tua mídia. Exato. Né? Da Isso tua é bem mídia. legal vocês falarem. E não ver o número de seguidores, o número de não sei o que. Não, tem que ter a visão crítica da tua mídia. Você está dentro de um congresso e ser convidado, em especial, fora da tua região, né? Que nós somos um centro médio, mas quando você é chamado para ir, por exemplo, como o Congresso Internacional de Uronco da próxima semana, que vai ser na próxima quarta-feira agora. O Giba já participa há uma década lá. O Luiz, eu, como palestrante, há 5, 6 anos já. E sistematicamente receber esse convite, isso não é uma indicação política, Não, isso é puramente jamais. meritocrata. Né? Então isso é uma outra validação. As pessoas têm que ver isso. Né? E, Ricardo, o que vem por aí na cirurgia robótica? O que vem de novo? Então, A vida voa, né? A vida é dinâmica, mas a cirurgia robótica, a tecnologia é mais ainda. Parece que a gente não consegue acompanhar. não dá um descanso para a gente poder ver um Netflix sem uma novidade. Uma vez eu estava conversando com o Ricardo, ele falando, cara, quantas vezes eu peguei no sono assistindo cirurgia. Tava lá minha esposa vendo Netflix, Deixa eu te né? corrigir. Vendo filme com a minha esposa, eu dormia. Mas ela, então vou dormir. Eu pegava e colocava um vídeo de cirurgia e despertava. O que vem na cirurgia robótica de novo aí para o futuro próximo, para os próximos... São coisas muito legais, né? Em especial a capacidade... Nós aprendemos a operar tendo que trazer alguém há muitos anos atrás que vinha de um centro maior do que o nosso, pegava o avião, reservava hotel, pegava um transfer, a gente recebia e ele nos ensinava a operar, que nem hoje a gente faz com outros colegas em formação. Agora, com a cirurgia robótica e a telecirurgia, talvez a gente tenha uma autoescola a quilômetros de distância, podendo ter, sem nenhum delay, alguém te ajudando na prática e até assumindo o controle, dependendo da plataforma robótica, facilitando sem tamanho. A gente nem consegue dimensionar ainda como vai ser o aprendizado, como vai ser mais rápido, como vai ser menos custoso, como vai ser melhor para o paciente ter 2 pessoas controlando o mesmo console e as mesmas pinças, né? Então acho que isso não resolve. As pessoas perguntam isso, o robô, você fica na sala? Né? Claro que você fica na sala, mas talvez a gente esteja quebrando essa primeira barreira, embora
sempre vai ter que deixar claro para os pacientes, vai ter que ter uma equipe igualmente experiente, capacitada, Com certeza. capacitada para assumir o paciente, seja com qualquer equívoco ou complicação que possa acontecer. Mas a gente está caminhando para isso. Agora já existem cirurgias transcontinentais em processo de validação, de pesquisa, De aprendizado e mas que tem desenvolvimento. trazido resultados surpreendentes. Então, assim, isso começou há quanto tempo atrás? 2 anos? É. E agora? O Giba participou há pouco agora, né? Do congresso de telecirurgia, foi nos Estados Unidos, né, Nos Giba? Estados Unidos, em Orlando, um consenso mundial de telecirurgia e é impressionante a velocidade de melhorias que se obtiveram nos últimos 12, 15 meses. É impressionante, né? Foi algo surpreendente. E a inteligência artificial, Luiz? Algo que não sai da nossa... Vamos lá. Eu acho que isso que o Ricardo trouxe, né, da telecirurgia, é o que a gente mais consegue ver a curto prazo, que vai ser uma realidade, né? A telecirurgia, com o advento, né, da fibra ótica de alta velocidade e do 5G, viabilizou a telecirurgia. Então, como o Ricardo disse, isso já foi validado em cirurgias transcontinentais, paciente operado por um cirurgião que estava na Flórida, o paciente estava na China, né? Então, isso a gente já teve no Brasil experiências com relação a isso. Existem alguns entraves que são mais ético e legais, né? Eu estava conversando com um paciente meu que ele é senador e ele participa do grupo de tecnologias do Senado, visitaram inclusive centros de tecnologia, e a gente estava conversando sobre isso, em quem recai a responsabilidade. Se o paciente, como o Ricardo falou, tiver uma complicação, é responsabilidade do cirurgião que estava a milhares de quilômetros à distância, ou é de quem estava na sala cirúrgica? Então tem algumas coisas legais que ainda precisam ser resolvidas. Agora, isso é algo que a gente já está vivenciando, né? O que é que a gente imagina que possa ter nos próximos tempos? Eu acho muito pouco provável, pelo menos a médio prazo, né? Que a gente tenha cirurgias autônomas. Talvez a gente tenha algumas coisas muito específicas. A gente já teve cirurgia autônoma realizada em animais, experimental, de cirurgia de vesícula biliar, né? Foi realizada completamente por um robô, mas é algo super incipiente, né? Também tem os entraves legais, mais ainda, como o carro autônomo, né? Éticos e legais. Exato, o carro autônomo causa um acidente, a culpa é de quem, né? Então eu vejo como a cirurgia autônoma é algo que é muito distante ainda da gente, né? Mas o que a gente imagina que possa vir aqui pela frente é justamente a capacidade de integração homem-máquina, né? Então, assim, a inteligência artificial, o que ela pode nos trazer? Primeiro, fusões de imagem em tempo real. Essa semana o Ricardo teve uma nefrectomia parcial robótica, tirar um tumor do rim, preservando o rim, extremamente complexa. Eu vi a imagem bem desafiadora, bem no meio do rim. Exatamente, onde a cirurgia só foi possível porque a gente fez uma reconstrução em 3D de todo o arcabouço vascular para saber aonde que o tumor estava, sem que a gente, acessando esse tumor, sem que a gente violasse estruturas nobres e colocando o órgão em risco, conseguindo clampear a artéria que levava o sangue exclusivamente para o tumor, e a imagem a gente consegue, em tempo real, jogar para ver, né? Então a gente vê aquilo, pô, eu tô vendo aqui, deixa eu pegar a imagem e olhar. O que eu acho que vai acontecer é que a gente vai jogar em tempo real. O cirurgião vai estar lá, ele vai acionar alguma coisa que aquela imagem já vem automaticamente para ele. Ah, não, é aqui mesmo que passa o vaso que eu suspeitava. Então, essa fusão de imagem, eu acho que vai ser algo que vai entrar, né? Para cirurgia renal vai ser, eu acho, a primeira cirurgia, né? Talvez cirurgia hepática também, né? Onde a gente trabalha com vísceras sólidas. Por que não para próstata? A gente conseguir identificar o tumor, marcar esse tumor. Eu até conversei com o Loli, que é o nosso colega que faz as reconstruções. Ele vai começar a se desafiar para tentar reconstruir próstatas para a gente poder ver. Onde preservar o nervo. Exatamente, né? Então, eu acho que isso, a
curto e médio prazo bastante factível, né? E isso a inteligência artificial vai ser fundamental para essa integração. Outra coisa é a gente poder magnificar do ponto de vista molecular aquilo que a gente quer identificar. Por exemplo, como o Ricardo falou, a gente oferecer para o paciente maior preservação de funções, principalmente continência e ereção. A gente sabe onde ficam os feixes neurovasculares. A gente sabe onde eles passam, a gente não vê os nervos. Talvez o próximo passo, e a gente teve publicação há poucas semanas agora, né, da magnificação desses nervos. Como é que a gente faz? Um corante específico que ele se liga ao nervo, e durante a cirurgia a gente já tem essa magnificação para cirurgias renais, para vísceras sólidas, né? Então a gente já tem isso, mas para a próstata isso não é útil. Agora, se a gente tiver um corante que consegue, em tempo real, a gente observar, não, isso aqui é o feixe neurovascular passando, eu preciso fugir dele, eu preciso preservá-lo da maneira que for possível. Eu acho que isso é algo interessante. Então, eu penso que essa fusão de imagem e essa magnificação em tempo real de estruturas nobres, elas podem nos ajudar muito. Acho que uma terceira coisa, e que a gente está vendo em plataformas agora mais modernas, que tá trazendo, a gente ainda não teve contato com isso, talvez um pouco de sensibilidade tátil, né? Acho muito difícil isso. Como é que isso vai se traduzir? Porque quando a gente faz uma cirurgia aberta, a gente às vezes tem que palpar para sentir, né? Aonde que tá, como é que tá. Mas é que a gente já aprendeu a sentir com o robô também. Exatamente. Visualmente a gente sente. Eu acho que talvez a inteligência artificial também, a médio prazo, talvez não sei porque a velocidade é tão rápida, essa interação, né, inteligência artificial e humanos, vai nos corrigir pequenos erros, vai nos ajudar a corrigir pequenos erros, né? Então, com um banco de dados gigante de todas as cirurgias, e as cirurgias ficam todas gravadas num sistema, consiga evitar alguns errinhos que o humano possa fazer. Ela te dá uma luzinha amarela e dizer, por aí não é o melhor caminho. Exatamente. Por aí tu vais lesar um vaso, por aí tu vais... É uma excelência que talvez nos próximos 5 anos a gente vai ver com as novas plataformas entrando, cada uma, e a lei da concorrência é boa para todo mundo, é boa para nós cirurgiões, é boa para os pacientes, a gente vai ver um avanço muito grande, né? E a gente precisa concluir o podcast, né? Senão a gente ficava até amanhã falando. Esse é um tema que a gente se deixar... Queria agradecer demais a presença de vocês, né? Da minha parte, eu queria concluir dizendo que cirurgia robótica não é custo, ele é investimento, né? A gente não tem bem maior do que a nossa saúde, né? Então, eu sempre digo isso muito pro doente, não veja como custo isso, veja como um investimento. Tem coisas que têm preço e tem coisas que têm valor, isso eu aprendi contigo, né? E a cirurgia robótica tem um valor de recuperação para o doente muito grande. Então, as pessoas precisam entender e procurar o que é melhor para si, né? E a gente consegue oferecer isso hoje, né? E queria agradecer essa loucura que foi a gente gravar num outro estúdio, numa correria, numa outra cidade, mas deu certo. E queria que vocês encerrassem cada um com a sua última palavra. Ricardo. Bom, a gente tem passado por transformações contínuas em relação à cirurgia robótica e acho que efetivamente ela tem se tornado mais popular, né? Já foi mais difícil mostrar os benefícios, já foi mais difícil convencer o paciente a fazer, porque hoje a disseminação da informação ela é pragmática, todo mundo tem acesso. Tem que tomar cuidado com, né, com discursos excessivos, exagero, milagrosos, com falsas promessas. Precisa ser alinhada à expectativa. Mas a cirurgia robótica não tem mais volta. Ela já tem comprovado e solidificado as suas vantagens e a gente está num percurso que me agrada muito, que é a popularização disso, de um modo que eu acho que a cirurgia convencional vai ficar cada vez mais na retaguarda ou para situações de exceção, né? Agora é tornar esse processo viável, mas ainda tem que lembrar
que o robô não faz nada sozinho. Tem que ter alguém capitaneando bem esse navio. O carpinteiro ainda é A peça a fundamental. peça fundamental. É. Luiz, Interessante, vocês estavam falando, essa semana eu retirei a sonda de um paciente que eu fiz uma prostatectomia e ele me mandou mensagem 2 dias depois e, por coincidência, o resultado da biópsia dele ficou pronto. Eu chamei ele lá na clínica para conversar. Perguntei como é que tá o controle da urina. Ah, não usei nenhum absorvente, tô controlando super bem. E aí ele me disse, poxa, foi um esforço financeiro que eu fiz, mas eu tô completamente com a certeza de que isso valeu a pena. Eu fiz um esforço financeiro, mas eu sei que isso valeu a pena, eu tô percebendo isso, né? A gente tem uma série de problemas relacionados a operadoras de saúde, sistema público. Se a gente entrar aqui, nós vamos ficar até amanhã de manhã conversando, né? Isso é um outro papo. Boa parte dos pacientes vai acabar se incomodando porque os planos de saúde ainda colocam alguns empecilhos, né? E a gente sabe que boa parte dos pacientes precisa dos planos de saúde. E aí me lembrei de uma história que o Ricardo sempre conta de uma paciente dele que veio com tumor de bexiga, uma senhorinha, e o Ricardo falou, a senhora tem que fazer uma cirurgia para tirar esse tumor de bexiga e tal, e vai falar com a minha secretária para ver os custos relacionados a isso. Ela falou, não, mas eu não tenho dinheiro para gastar. E aí a filha falou, mãe, a senhora tem uma poupança, um dinheiro lá? Ela falou, não, isso é para quando eu ficar doente. Ou seja, ela estava doente, era para aquele momento que ela tinha guardado dinheiro, mas como não era algo que ela estava sentindo, né? Então, a gente sabe do esforço que os pacientes fazem, a gente sabe desse envolvimento todo, esses perrengues com planos de saúde cada vez mais difíceis, mas como o Ricardo falou, é um caminho sem volta. Isso vai ter que ser incorporado, né? A gente, como médico, vai trazer essas novas tecnologias para os pacientes, vai ter que se resolver de alguma forma esses entraves entre paciente e operadora, né? Mas é um caminho sem volta e eu acho que talvez a mensagem mais importante seja a que o Ricardo falou. Para os pacientes, avaliem, conversem, busquem informação, tentem filtrar aquilo que vocês estão vendo, né? Então, hoje em dia as mídias sociais elas podem mais trazer malefício do que benefício para os pacientes, porque o paciente desavisado pode acabar caindo num conto que não condiz com a realidade. E eu diria até que a cirurgia robótica ajudou as pessoas a dar mais valor à sua saúde. Porque a gente não via essa realidade no Brasil, das pessoas, por exemplo, até que tem plano, terem que desembolsar um valor ou custearem uma cirurgia um pouco mais cara. Não era uma cultura do brasileiro. E hoje a gente está vendo isso acontecer, né? E as pessoas estão buscando mais, às vezes fazendo esse esforço financeiro, dando valor mais à sua saúde, né? E a cirurgia robótica nos ajudou muito a isso. Então, encerramos por aqui. Muito obrigado. Foi fantástico estar aqui com vocês. Obrigado, Giba. Obrigado, Giba.